O que é Angular? Olá pessoas, eu sou Mário Souto. E eu sou Vanessa Tonini. E hoje a gente vai falar do AngularJS. Eu sinto que isso confunde muita gente. Eu sei a resposta, mas o que você tem para dizer pra gente sobre o Angular? Exatamente. O Angular hoje é um framework de JavaScript para trabalhar com Single Page Applications, aplicações de página única, né? É mantido pelo Google. Então, pera, você falou do tal da SPA, é mantido pelo Google. Muita gente fala do tal do Gmail. O Gmail é isso? O que classifica ali como... Praticamente todas as aplicações mais modernas do Google, exceto aquelas que ainda estão com aquela carinha antiga, elas já são feitas e construídas com base no Angular. O Gmail, o Google Drive, todos eles são aplicações que usam o Angular por baixo dos panos. E, bom, as pessoas costumam ainda, né, quem está começando nesse mundo dos frameworks JavaScript, principalmente se quer escolher qual vai estudar e acaba caindo para entender um pouco melhor do Angular, fica com essa dúvida, né? Ah, mas o Angular, né, tem o Angular versão 1, tem a versão 2, tem o JS, tem o Angular. Qual que é, né? O que é cada coisa dessas? Então, o Angular JS, ele foi lançado em meados de 2009. Foi uma ideia feita por um desenvolvedor que foi depois adotada pela equipe do Google, meio que virou um projeto do Google. O problema é que de 2009 até 2016, que foi quando foi lançada a outra versão do Angular, conhecida como Angular 2. Então peraí. Então existe dois Angulars? Exatamente. Existe dois Angulars, dois frameworks diferentes com o mesmo nome, feitos pelo mesmo produtor. Então, só para você entender, né, houve um pouco dessa necessidade de criar um framework novo. Porque, imagina, de 2009 até 2016, será que mudou alguma coisa nas tecnologias web? Se a gente pegar o próprio JavaScript como um todo, hoje em dia ele tem muito mais recursos, ele foi impulsionado aí por toda a evolução que a gente foi tendo da linguagem de 2010, a versão de 2015 ali, acho que de 2015 deve ter sido o ponto máximo ali, né? Exatamente, que lançou, né, o JavaScript em 2015, o HTML5 já havia sido lançado, todas as APIs novas do navegador, CSS3. Então, as tecnologias web já tinham sido evoluídas bastante, assim. E o framework, construído em 2009, antes de ter todas essas novidades, ele não conseguiu acompanhar de maneira performática, né, essas atualizações. Então, eles tiveram que fazer uma total reescrita. Ou melhor, eles não reescreveram, eles escreveram um novo. Então, existem dois frameworks. O AngularJS, que é o Angular da versão 1, que hoje já está obsoleto, praticamente não existe mais manutenção e evolução desse framework. Existe apenas o legado, né, que são as coisas que foram escritas com o AngularJS e que precisam de alguma maneira depois serem portadas para um novo Angular, né? Ou por um outro framework JavaScript, sem problemas. Para quem começa a mexer com o Angular, principalmente a versão mais nova, né, a pessoa acaba esbarrando ali no tal do TypeScript. E eu sinto que às vezes no começo muita gente teve resistência, hoje em dia eu super curto o TypeScript, mas onde que o TypeScript entra? Você tem alguma ideia do porquê que o pessoal do Google escolheu? O que faz o TypeScript ser legal com o Angular? A grande sacada da escolha do TypeScript é porque ele traz muito mais recursos que a própria linguagem JavaScript. O próprio TypeScript se nomeia como um superset, ou seja, um JavaScript mais, assim, digamos, né? Então implementa mais possibilidades para a linguagem do que a linguagem nativa do JavaScript tem. Por exemplo, orientação a objetos por completo, né? Usando interfaces, usando polimorfismo e entre outras questões que a linguagem JavaScript não tem. Claro que por baixo dos panos o TypeScript é convertido num JavaScript para que o navegador possa rodar a aplicação. Mas daí a bruxaria que eles fazem ali embaixo nessa conversão não importa pra gente. Todos esses recursos que o TypeScript tem depois são transformados num JavaScript, porém o JavaScript não tem esses recursos, mas ele faz ali um jeito de conseguir transformar isso num JavaScript válido para o navegador interpretar, porque o navegador só interpreta JavaScript. Então o TypeScript ele consegue trazer para você um estilo de programação mais organizado, né, que você consegue ter uma arquitetura de projeto mais padronizada e previsível de alguma forma, desde o código até outras coisas também, outros aspectos.
aspectos. Para quem começar a trabalhar com JavaScript, você vai ver que, para quem já trabalhou com JavaScript, às vezes fica meio perdido de saber que, o que essa função está retornando, o que eu devo passar como objeto para essa função, porque aí você vê lá, a função recebe um usuário, mas o que é esse usuário como um todo, né? E aí ele trazer esse lance das interfaces, para quem está mais acostumado com orientação a objeto já é mais comum, mas para quem vem do JavaScript às vezes pode parecer meio misterioso. Mas fica tranquilo, igual a Van falou aqui, na prática, no final vai ser tudo JavaScript. Então aquelas interfaces ali, elas vão existir no tempo de desenvolvimento, mas pro final do navegador ali vai ser só o código JavaScript puro e simples que a gente já conhece ali no dia a dia. Além da própria proposta dos tipos, né? Você pode criar os tipos, você tem autocomplete. Hoje, se você for escrever JavaScript puro mesmo, você não consegue ter autocomplete dos objetos que você cria, né? Então o TypeScript traz toda essa parte aí que ajuda na produtividade de escrita do código. E aí o Angular ele vem também com aquele tal do RxJS. A gente falou que ele ajuda a fazer as SPAs, mas se eu for fazer, por exemplo, um site simples, eu vou usar todos os recursos do Angular mais o Rx, que parece uma parada meio de outro mundo ali. Como que a gente faz? A gente consegue usar tudo isso no dia a dia? O Rx ajuda de verdade? O mais legal é que a gente consegue escolher o que a gente vai colocar no projeto. Então o Angular é um framework que vem com várias bibliotecas internas que compõem o framework. Por exemplo, o RxJS, que é uma das poucas bibliotecas terceiras que o Angular usa, né? Ele só usa 3 bibliotecas terceiras e mais, se eu não me engano, 10 internas, desenvolvidas pela própria equipe do Angular. Você consegue ir montando uma aplicação onde você vai adicionando essas bibliotecas conforme o uso. Então, por exemplo, se você não for fazer requisições HTTP, né, algum AJAX, você não precisa usar RxJS, porque é apenas, para esse caso, o cliente HTTP que usa RxJS. Porém, se você for usar outras funcionalidades, por exemplo, se você for usar algum emissor de eventos, alguma coisa assim, provavelmente por baixo dos panos você está usando RxJS, mas pela camada da biblioteca do Angular. Para quem não está tão familiarizado assim, né? No JavaScript a gente tem atrás das promises, que é o que a gente usa para trabalhar quando a gente está lidando com coisa assíncrona e tudo mais, que para quem já faz AJAX no dia a dia, principalmente com a Fetch API, já vai estar acostumado. O Rx, ele, talvez para simplificar, você pode até me corrigir aqui, ele traz aquela ideia de você ter um controle melhor do fluxo, né? Porque se a gente for olhar, você consegue até converter algo do Rx para uma promise, mas o Rx na prática, o que ele traz a mais do que promise? O RxJS já entra em toda uma camada de programação assíncrona, toda uma API que você pode ter para trabalhar nesse processo assíncrono de solicitar uma requisição e receber esses dados, que podem acontecer 1 zilhão de coisas nesse processo, né? Ainda mais se você está consumindo dados de várias fontes diferentes. Então, a Promise, ela é maravilhosa, ela é o feijão com arroz, né? Porém, ela não consegue contemplar, ela não tem, inclusive, a intenção de contemplar todas essas situações complexas que podem acontecer na comunicação, né? Entre um cliente web, escrito em Angular, por exemplo, e os servidores back-end fornecendo dados para esses clientes. Então, no meio dessa comunicação, com a biblioteca da RxJS, você consegue ter, como você comentou, um ajuste, um controle mais fino do que está acontecendo ali e trabalhar com exceções, situações tipo, de tentativa, né? Digamos que se está indisponível lá, não tenta mais uma vez, tenta uma vez, outra vez, né? Então, tem várias situações que ela consegue já abstrair pra gente não ter que fazer na mão todas essas situações, né? Então, ele consegue resolver uma série de problemas que, se a gente estivesse usando promises, que não tem problema usar promises no Angular, mas... Super importante falar também. Exato, não tem problema usar promises, não tem problema usar Fetch API, você pode usar isso, mas também você acaba não usufruindo de toda essa arquitetura de projeto que foi feita, né? Toda essa API que foi feita na biblioteca para que facilitasse e, de alguma maneira, nos desse mais produtividade ali no dia a dia. Então, eu acho que o Angular é um framework muito de produtividade para fazer sistemas de todos os tamanhos, assim, e sites também. Então, pra gente conseguir concatenar tudo isso, né? Se for bastante da produtividade, pra pessoa começar a trabalhar com Angular, se sentir mais produtiva ali, o que ela precisa? Ela precisa aprender de verdade o Rx, ela precisa aprender todas essas 10 libs. O que você recomenda aí, o caminho das pedras para quem quer começar com o Angular para trabalhar? Muitas pessoas acabam falando para mim, chegando até mim, porque eu dou aula de Angular na Kaelon, então muitos alunos vêm procurar esse curso porque, estudando sozinhos, acabam que fica alguns buracos nessa linha de aprendizagem, né? Então, a melhor fonte, assim, é a documentação. Tem muita coisa interessante lá, tem os guias da documentação, né, para você seguir os tutoriais. Tem muita gente produzindo conteúdo incrível sobre Angular, por exemplo, a Loiane tem, né, um curso enorme de Angular no YouTube aberto, publicado. Para você trabalhar com Angular, você tem que entender muito bem
qual é o papel do JavaScript, como ele interage com o HTML, qual é o papel do HTML, né? Eles se conversam, né? Onde o CSS entra no meio de tudo isso também, porque muitas pessoas pensam, então se eu trabalhar com Angular, eu vou ter um site com a carinha do Google. Isso não é uma verdade, né? Porque quem deixa as coisas com cara de alguma outra coisa é o CSS. Então, o seu site não vai ser bonito porque ele tá com Angular. Isso é super importante. Até tem as libs, né? Tipo o tal do Material Angular, né? Que traz o Material Design já com coisas do Angular. Tem até aquela palavrinha-chave que a gente não falou até agora, que são os pedacinhos reusáveis ali das páginas. Componentes, né? Que, assim como os outros frameworks de Single Page Application, utilizam o padrão web, né? Esse design pattern de web, que é o Web Components. Então, ele implementa os Web Components muito bem para reutilização de código. Era uma dor no front-end antes desses frameworks surgir, né? E não só a reutilização de código através dos componentes, né? Que são pedacinhos de tela, mas também o carregamento de agregados de componentes sob demanda, que são os módulos. Então, tipo, uma página, ela é uma composição de componentes, componente header, componente notícias, componente login. Esse agregado de componentes a gente pode chamar de módulos que formam uma página e que você pode carregar todas essas páginas sob demanda. Por exemplo, numa página, num Gmail, você está logada no Gmail. Faz sentido você no Gmail logada carregar a tela de cadastro? Acho que não. Não faz, né? Então, você só consegue carregar esses componentes sob demanda de uso, fazendo uma experiência bem mais performática aí, que são os lazy load modules, né? Os módulos preguiçosos, eles vão carregando só se eles forem chamados. E pra gente fechar esse vídeo aqui, que tá até bastante conteúdo, bem grande aqui, muita gente tá começando com o Angular e fica com aquela dúvida, né? Mas o Google tem o YouTube, que é feito com Polymer, e aí tem o Flutter, que veio agora, e tem o Angular. A pessoa, ela deveria estudar Angular ou ela deveria focar nesses outros? Eu recomendo, assim, sinceramente, estudar Angular se você for precisar. Boa, acho que né? essa dica é primordial. Se você quer procurar um emprego que tá pedindo Angular, alguma coisa assim, se o mercado tá pedindo, se as vagas das empresas que você quer trabalhar tá pedindo Angular, então estuda. Ou, né, quando você já tiver num projeto que você vai entrar e tá tendo Angular. Se não, né, se você quiser experimentar coisas novas, não sei o que, você pode talvez se aventurar nessas outras tecnologias aí do Google também, para fazer aplicações para N contextos. Justíssimo, então muito obrigado, Vanessa, espero que todas as dicas que a gente deu aqui, ajude você que está assistindo esse vídeo a conseguir dar esse start na sua carreira com Angular. Espero que esse vídeo te ajude, que você compartilhe com seus amigos para ajudar eles também, e se você quiser interagir com a gente, tirar mais dúvidas sobre Angular, não deixe de colocar um comentário aqui embaixo, dar o seu gostei, e a gente se vê no próximo vídeo. E essa batalha dos frameworks que o Angular faz parte é muito grande, e por isso que se você está em dúvida entre Angular ou Vue ou React ou JavaScript puro mesmo e trabalhar com uma página mais estática, vale a pena conhecer os cursos da Alura em alura.com.br/promoção/hipsters.tube, que você pode se matricular com 10% de desconto. Sem contar que tem o canal do Mário Souto, que ele fala muito de front-end, de JavaScript, de TypeScript e dos frameworks que estão na moda, né? Surge um novo a cada dia. Vai lá no canal do Dev Soutinho para encontrá-lo, tá aí o link na descrição para ter mais conteúdo mão na massa com código que você pode assistir agora mesmo. Vanessa, a gente falou aqui muito tempo sobre Angular e a gente já falou sobre outras ferramentas também. A gente falou de React, a gente já conversou muito sobre até nos bastidores aí. Qual que é melhor, Angular ou React? Bom, Mário, na minha opinião, vocês já me conhecem porque eu trabalho muito com as tecnologias de JavaScript. O melhor é o